Oi, 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 galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que todos estejam bem, que todos estejam estudando. E falando em estudar, bora lá dar prosseguimento aos nossos estudos. E continuando os nossos estudos sobre Brasil colônia, a questão da mineração no Brasil, o ciclo do ouro no Brasil, vamos ver quais os conflitos que aconteceram nesse período. Então, nós vamos falar sobre os conflitos na colônia nos séculos 17 e 18. E que no livro de vocês está na unidade 3. Nós iremos falar até a página 452, quando falaremos das revoltas dos vaqueiros e tropeiros. A questão da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana nós iremos abordando na próxima aula e eu vou explicar isso melhor para vocês, beleza? Então, bora lá. Abram o livro de vocês e prestem atenção na explicação. Bora primeiro entender quais foram as origens desses conflitos, né? Porque foram vários conflitos que aconteceram nesse período. Essas revoltas coloniais, como são conhecidas, acontecem por motivos internos e por motivos externos. Como assim? Vários são os fatores que provocaram o descontentamento da população com a coroa portuguesa. Não podemos esquecer que o Brasil era uma colônia. E nesse contexto, nesse sentido, a função da colônia é servir a sua metrópole, no sentido de que ela existe em função da sua metrópole, que no caso do Brasil é Portugal. Nesse contexto que nós estamos falando, principalmente a partir do século XVII, Portugal já estava passando por uma série de crises, né? Como eu já cheguei a mencionar algumas com vocês. E isso aumentava cada vez mais a sua dependência com a Inglaterra, principalmente uma dependência econômica e que justamente por isso acarretava numa dependência política. E é por isso que Portugal ele faz uma política de arroxo colonial, ou seja, uma política mais impositiva nas suas colônias, e aqui principalmente no Brasil, já que nós estamos falando do contexto do mercantilismo, com essa questão da acumulação, principalmente com a descoberta do ouro aqui no Brasil. Então, nós vimos que a presença da coroa portuguesa foi muito maior aqui na colônia. E aí, no que se refere aos fatores, né, os acontecimentos internos, eles também muito desencadeiam porque tem essa relação com os fatores externos, né? Então, os fatores internos nós podemos mencionar por conta dessa busca do ouro, né, do tão sonhado ouro, várias pessoas vão para a região mineradora. Além disso, o investimento também ele passa a ser focado nessa área da região mineradora, de certa forma, e as outras regiões, como por exemplo o Nordeste açucareiro, ele vai deixando de ter importância e por isso vai deixando de ter investimento. Então, a falta de abastecimento de alimentos se intensifica. Isso contribui para o aumento da fome, principalmente nas regiões das Minas Gerais, o que favorece para aumentar as disparidades, né, as desigualdades sociais. Então, por conta disso que várias revoltas, né, vários conflitos vão acontecer. Agora eu preciso explicar para vocês uma questão muito importante e é preciso que vocês gravem isso, guardem isso no coraçãozinho de vocês para não esquecerem mais. Isso é importantíssimo. Olha só, nós temos as revoltas e elas são divididas em duas esferas. Como assim? Existem as revoltas e os conflitos considerados conflitos nativistas e os conflitos emancipacionistas. Como assim? Os conflitos nativistas, eles são algo mais locais, né? E são ligados a alguma medida da coroa que gerou a insatisfação de um determinado grupo. Ou seja, eles não são contrários à presença portuguesa, ou seja, eles não têm um sentimento anti-Portugal, por exemplo. Eles apenas são contrários a determinada medida que a coroa portuguesa tomou. Então, o que esses movimentos nativistas eles querem? Eles querem de volta o que tinha antes.
Então, ou seja, são movimentos restauradores, porque eles querem restaurar o que tinha antes dessa mudança, entendem? Agora, os movimentos emancipacionistas, olha só, vamos pensar no significado da palavra emancipado. Quer dizer que você quer uma separação, que você quer se tornar independente. Esses movimentos emancipacionistas, eles pregavam, então, eles tinham o ideal de se separar de Portugal. Ou seja, eles queriam se tornar independentes de Portugal. Só que assim, era um movimento geral de todo o Brasil? Não, até porque ainda não se tinha essa ideia de que era um só Brasil. Existia o sentimento ainda muito regional. Então, esses movimentos emancipacionistas, eles são muito ligados à região da Bahia, que nós vamos ver na nossa próxima aula com a questão da conjuração baiana, e em Minas Gerais com a Inconfidência Mineira. Hoje nós vamos falar especificamente dos movimentos nativistas. Então, quais são esses movimentos que nós vamos estudar hoje? Nós vamos falar sobre a Revolta de Beckman, a Guerra dos Mascates, a Sedição de Vila Rica e as revoltas dos vaqueiros e tropeiros. Na nossa aula sobre mineração, nós falamos sobre a Guerra dos Emboabas. Essa Guerra dos Emboabas também está relacionada com esses conflitos nativistas, beleza? Então, bora lá. Bora falar sobre a Revolta de Beckman. Essa revolta tem início em 1684, no estado do Grão-Pará e Maranhão. Essas regiões estavam meio que isoladas da coroa portuguesa, principalmente porque agora o foco deles era a região mineradora. Então, o Nordeste brasileiro ele ficou meio que esquecido, abandonado por parte da coroa portuguesa, já que não era mais interessante, lucrativamente falando, para a coroa portuguesa, né? Então, boa parte da população já estava insatisfeita com toda essa negligência, digamos assim, todo esse esquecimento por parte da coroa. O Maranhão era um dos principais produtores das drogas dos sertões. O que seriam essas drogas do sertão? Era a forma como os colonos, né, e os portugueses chamavam os produtos nativos do interior da colônia. Esses produtos que não eram conhecidos na Europa, né? Por exemplo, cacau, castanha do Pará. Então, esses eram os produtos conhecidos como drogas do sertão. Esses produtos passaram a ser, né, controlado essa produção pelos jesuítas. E aí que gera um ponto importantíssimo para o levante desse conflito, que está relacionado ao uso da mão de obra escravo. Por quê? Os escravos africanos que vinham para o Brasil, eles estavam sendo levados para a região de Minas Gerais, né? Por conta da grande quantidade de ouro. Então, na região do Nordeste brasileiro, ficou faltando mão de obra escrava. E aí, por isso, os produtores rurais passaram a se utilizar ainda mais da mão de obra escrava indígena, o que batia de frente com os jesuítas. Lembram que eu já mencionei com vocês que os jesuítas eles eram o contrário à escravidão indígena? Então isso gerou um impasse muito grande entre os jesuítas e os latifundiários, né, os produtores rurais do Maranhão. E aí, para tentar solucionar esse conflito da mão de obra, a coroa portuguesa estabeleceu no local a Companhia Geral do Comércio do Maranhão. Essa companhia teria o monopólio de todo o comércio do Maranhão, ou seja, qualquer coisa que fosse comprada ou vendida no Maranhão precisava ter o intermédio, né? Precisava ter a autorização dessa companhia. Além disso, eles também ficaram com a obrigação de introduzir mais de 10 mil africanos para serem escravizados. Só que isso não vai dar certo, porque essa companhia causou grande descontentamento, já que ela estabelecia preços altos aos produtos consumidos, né, aos produtos que eram comprados ou vendidos,
e também ela não conseguiu suprir essa necessidade que eles tinham da mão de obra escravo, já que eles cobravam um preço super alto para se comprar um escravo, por exemplo. E aí é que entra em cena dois irmãos super importantíssimos para esse contexto. Eles são tão importantes que eles dão o nome da revolta, né? Não é revolta de Beckman? Então, temos os irmãos Beckman, Thomas e Manuel. Eles eram latifundiários, né? Eles eram produtores rurais, ou seja, eles pertenciam, de certa forma, à elite local do Maranhão. Ou seja, eles tinham uma grande influência ali na região. E aí eles deram um levante contra essa companhia. Os principais armazéns são invadidos e saqueados, instaurando um grande conflito na região. Thomas Beckman, ele chega até ir para Portugal para tentar negociar, né, diretamente com a coroa portuguesa, né, para tentar negociar com o rei e explicar os problemas que ocorriam na região. Só que pensa, galera, a gente não está num contexto de absolutismo? Vocês acham mesmo que um rei todo-poderoso iria dar atenção para um cara que mora na colônia de Portugal e numa região que já não é mais tão produtiva assim? É óbvio, esse cara era considerado um Zé Ninguém para Portugal, então eles nem deram bola porque ele foi falar lá. Então, ele é preso e levado de volta para o Maranhão. Só que enquanto Thomas está lá em Portugal tentando negociar, né? Só que não deu nada certo, aqui no Brasil, Manuel, seu irmão, ele foi condenado à morte. Ou seja, todos aqueles que estavam envolvidos no conflito foram presos e mortos. Ou seja, essa foi uma revolta que não deu certo. Para tentar apaziguar os ânimos, a coroa portuguesa faz até algumas modificações nessa companhia, né, para tentar evitar que novos conflitos acontecessem. E de fato, essa revolta ela é reprimida, né? Agora vamos falar sobre a Guerra dos Mascates, que ocorreu pouco tempo depois, né? Ela aconteceu em 1710, 1711 em Pernambuco e teve como grupos opostos os comerciantes de Recife e os donos de engenho de Olinda. Ambos tinham o objetivo de conseguir o poder, né, a influência sobre a região. Bora entender o que levou a esse conflito. Nas nossas aulas anteriores, nós vimos a questão das invasões holandesas no Brasil. Então, durante o período em que os holandeses dominaram a região onde atualmente é o estado de Pernambuco, de 1630 a 1654, os comerciantes portugueses que moravam em Recife acabaram sendo privilegiados, eles eram mais beneficiados com essa situação, enquanto que os senhores de engenho de Olinda perdiam suas riquezas. Então, o que estava acontecendo? Recife foi crescendo e Olinda ia perdendo a sua força. Então, Recife estava se tornando um importante centro urbano, só que o poder político ainda estava concentrado em Olinda. Vamos entender o porquê do nome Mascates. Mascates faz relação a vendedores ambulantes que oferecem determinadas mercadorias nas casas das pessoas. Quando os holandeses foram expulsos do Brasil, a região passou por grandes dificuldades econômicas, principalmente, já que o preço do açúcar baixou muito e isso foi diminuindo os lucros, principalmente para a região de Olinda. Então, os comerciantes passaram a emprestar dinheiro para os donos dos engenhos. E aí a tensão entre esses dois grupos só vai aumentando. Os donos de engenhos começaram a chamar os comerciantes de mascates como uma forma de humilhá-los. Ao mesmo tempo, os comerciantes de Recife passaram a chamar os donos de engenhos de Olinda de pé rapados. E aí um ponto que é considerado estopim é quando Portugal eleva Recife à condição de vila,
ou seja, isso dá autonomia para Recife. Agora eles estariam no mesmo patamar, né? Olinda e Recife brigando, né? Já que agora Recife é considerado uma vila, né? E obviamente que isso não agradou os senhores de engenho de Olinda. Ao contrário, né, a essa elevação de Recife à categoria de vila, se unem e vão lutar contra Recife e contra os portugueses. Obviamente, eles são derrotados. E Recife se torna a capital de Pernambuco, né? Se torna a sede administrativa de Pernambuco em 1712. Agora, bora falar sobre a sedição de Vila Rica ou Revolta de Vila Rica, também conhecida como Revolta de Filipe dos Santos. Essa revolta acontece na região mineradora, portanto, tem relação direta com a questão do ciclo do ouro. E essa revolta está diretamente relacionada com a implementação das casas de fundição em Vila Rica. Lembra que nós falamos disso? Trazia então muita insatisfação dos colonos, já que essas casas de fundição obrigavam os mineradores a levar o ouro encontrado para ser transformado em barras e também timbrados. Além disso, também era retirado o imposto, né? O quinto do ouro. É óbvio que os colonos, né, os mineradores, não gostaram nem um pouco dessa situação e isso fez com que eles fossem reivindicar, né? Armados, eles foram mostrar o seu descontentamento ao governador. No primeiro momento, até que o governador ele finge aceitar essas reivindicações, só que a coroa portuguesa, né, o governador, invade Vila Rica, prendendo pessoas, queimando casas, destruindo ruas e eliminando os líderes revoltosos. Eliminando no sentido mesmo de matar. E aí que nós podemos mencionar Filipe dos Santos, que era um dos líderes dessa revolta. Ele foi enforcado e depois teve o seu corpo cortado em pedaços para que servisse de exemplo aos demais revoltosos e a qualquer outra pessoa. E agora, para encerrar, nós vamos falar sobre as revoltas dos vaqueiros e tropeiros, que nós estudamos na nossa última aula, né? Que eles eram responsáveis por abastecer as regiões mineradoras, seja com alimentos ou qualquer outro tipo de mercadorias, inclusive escravizados. Porém, eles estavam insatisfeitos com algumas situações, como, por exemplo, a obrigação de ter que seguir por um único caminho com o gado para evitar o contrabando do ouro, ou também com o aumento dos impostos sobre a mercadoria transportada para as áreas mineradoras. E aí, como eles eram contrários a isso, eles criaram alguns mecanismos para tentar burlar esse sistema. Como, por exemplo, eles abriam caminhos para evitar que se encontrassem com os coletores de impostos. Os próprios moradores da região às vezes emprestavam canoas ou ajudavam de alguma forma esses vaqueiros e tropeiros para transportar algum tipo de mercadoria. Enfim, eles tentavam criar mecanismo para burlar esse sistema que eles eram contrários. Obviamente, isso não agradou a coroa portuguesa e que reprimia e passou a reprimir e a perseguir ainda mais os vaqueiros e os tropeiros. Galera, vocês perceberam como que essas revoltas elas eram controladas pela coroa portuguesa de forma violenta? Elas eram duramente reprimidas justamente para impedir que novas revoltas acontecessem. Todas essas revoltas, como eu mencionei, são revoltas nativistas. Elas não têm um sentimento de serem contra Portugal. Eles não querem que o Brasil ou que a região que eles estão deixem de ser pertencentes à coroa portuguesa. Eles apenas estão descontentes com alguma medida adotada pela coroa portuguesa. No caso da revolta de Beckman, foi por conta da instalação da Companhia Geral do Comércio do Maranhão. A Guerra dos Mascates foi por conta de Recife ter sido elevado à categoria de vila. A sedição de Vila Rica foi por conta da implementação da casa de fundição.
e as revoltas dos vaqueiros e tropeiros por conta do aumento dos impostos sobre a mercadoria e a obrigação de ter um único caminho para se passar com o gado. Ou seja, insatisfação com determinadas medidas, determinadas regras, digamos assim, adotadas pela coroa portuguesa. Na nossa próxima aula, nós falaremos sobre as revoltas emancipacionistas. Galera, eu espero que vocês tenham entendido. Caso tenha ficado qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Não deixem acumular dúvidas, porque isso é importantíssimo. Essa matéria é super importante. Beleza? Nos vemos nas próximas aulas. Beijos, beijos e bons estudos.